cara, e Não foi você que falou. Não fui eu, entendeu? E eu publiquei. Sobrou pra você. Aí o cara chega, mas aí a galera também, né? Aí o cara chega, ganha título, aí pronto, a matéria. Os caras botam, eu já vi. Prensa gambá, não sei o quê, lá. Caralho, não fui eu que falei, Ô, cacete. Salazar, e as treta? Qual delas? Você quer saber de qual? Não. Fala aí com o jogador, Não, pra ver. de entrevista, Eu não sei. de bastidor. De treta de entrevista, de entrave, de discussão. Cara, eu vou te Igual tá falar. tendo muito com o Renato Gaúcho agora. Eu sempre Queria fui. que vocês falassem sua Eu opinião sempre, sobre fui, isso eu também. sempre fui um cara que nunca tive medo de perguntar nada. E nem de nenhum entrevistado. Né? O único cara que. Caralho, eu dei uma tremida, mas não de pipocar pro cara, mas de. Eu era muito jovem e entrevistei o Pelé. A primeira vez que eu encontrei o Pelé para entrevistar ele, eu fiquei nervoso. A imponência mas dele, normal, né? Mas normal, né? Eu fiquei nervoso. Eu era muito jovem. Porra, apareceu o Pelé, eu fui com o gravador assim. Você entendeu? Foi o único cara que... Cara, eu entrevistei, sei lá, meu, o César Cielo, campeão olímpico, sei lá, o Messi, sei lá, tanta gente, o Lothar Matthäus, o Yaya Touré. Eu entrevistei uma porrada de gente que eu caguei, velho. Pra mim é tudo igual. Mas com quem que você já discutiu? Pouquíssimos, cara. Eu nunca tive muito problema de discutir, porque eu sempre tratei muito no respeito. Sempre. E sempre respeitei muito Mas o se o outro cara lado. te desrespeita, você também... Eu vou dar um exemplo. O Augusto, eu acho até que ele forçou uma discussão comigo numa coletiva recente. eu lembro O persona não grata. É, né? porque ele fala, Salazar, você tá sendo significa persona pessoa não grata. E- Falou e- italiano. Eu entendo o seguinte, o Augusto, pra mim, caiu na pilha. Ele caiu na pilha das pessoas em volta dele. A impressão que eu tenho é que ele foi pra coletiva a fim de se indispor comigo de alguma maneira, ou de me desestabilizar, de me pegar, sabe? Vou jogar isso aqui, quero ver se ele vai ter uma resposta, sabe? Eu tenho essa impressão. Ninguém me falou isso, tenho essa impressão. Porque ele foi muito, tanto que ele fala uma hora, não, deixa o microfone com ele que eu quero falar com ele. Então, assim, me parece que ele foi predisposto a ir para um confronto ali um confronto Mas também verbal. ficou meio ali, já Então, não... e você repara, até o pessoal da identidade corintiana, alguém ficou com a câmera voltada para mim o tempo todo, né? E repara lá, cara, só assistir. Eu não ergo o tom da voz em nenhum momento. Para mim faz parte, desde que não falte o respeito ali e tal. E ele Então. falava, eu respondia. Uma hora ele até pede desculpa, tá tudo bem, presidente. mas Não- acho que é sempre não levo. assim. Vai sempre, Sempre ter um foi. lado, o outro... O Fagner, por exemplo, o Fagner não é muito meu fã, né? Não é? Porque... Cuidado que ele quebra. Cara, velho. e assim, o pior, eu já defendi Ele te até quebra, velho. eu já defendi o Fagner até para ser titular da seleção brasileira. Mas ele começou a pegar um ranço de mim, porque quando ele entrou nessa má fase dele, Você começou a descer a do linha. mesmo tempo, do mesmo modo que eu falei que ele tinha que ser titular na Copa, lá na seleção. Mas é assim, Salazar, e vai Entendeu? ser sempre assim. Vai ser. Eu já tive esse problema também na época do Pânico com o Neymar, com não sei o quê, que ia fazer não sei o quê, porque, Quando você elogiou, né? Quando eu elogiei, uma vez um cara falou na Argentina, um jornalista argentino, falou que ele era um palhaço durante a Copa América de 2011, que foi lá na Argentina. Tá. E saiu lá no jornal, não sei o que, repercutiu muito aqui no Brasil. Mandaram pra nós, eu invadi a redação. Quero ver quem tem coragem de fazer isso. Eu fui lá no Clarim, lá, com a câmera ligada, invadi e falei, onde está ele, senhor, não sei o que aí? É aquele ali, ó. Vem aqui, meu, e você chamou o Neymar de palhaço, você tá louco? Você não sei o que. Quero ver quem tem coragem. Só que quando eu fiz isso, eles não postaram lá e ninguém me ligou pra me agradecer. Aí quando você faz uma coisa que... Quando ele faz alguma coisa que você não concorda, Aí a galera aí o pessoal lembra. Eu sei bem. Então vai disso. ser sempre Vai assim. ser sempre assim. Fica Mas eu tranquilo. acho que a gente tem que se posicionar. Fica tranquilo Entendeu? que vai ser sempre E assim. aí o Fagner caiu nessa pilha. O Fagner, enfim, é exatamente isso. Quando eu elogiei e defendi ele como titular da seleção, ele não falou nada. Só que aí quando ele começou a ir mal e eu comecei a criticar, e eu tô criticando, não tô criticando o Fagner, o ser humano, né? Tô falando ali e tal. Ele começou a ficar puto. E, cara, pra mim é o seguinte, os caras têm que saber separar informação de opinião. O Fagner, ao meu ver, ficou muito irritado comigo por causa de informação. Por exemplo, foi para aquele jogo Corinthians e Atlético Goianiense que o Corinthians precisou virar aqui na Neoquímica Arena para se classificar na Copa do Brasil. 4-0. Deve ter tido o gol do Yuri Alberto, que no contra o Atlético 3. Goianiense 3. ele arrebenta. Não, entendeu? Um dia antes, eu dou a informação que o elenco tinha problema com o Vitor Pereira. No dia do jogo, no pré-jogo, eu dou a informação que o Fagner
era um dos principais caras que tinham problema com o Vitor Qual Pereira. que era o problema do... E aí eu falo qual eram os problemas. Então fala aí. Lá, eu falo, os caras não gostam das coletivas, porque nas coletivas o Vitor Pereira aponta para os jogadores mais veteranos. Os caras não gostam porque ficam sabendo a escalação em cima da hora. Os caras não gostam por causa do trato. Dizem que ele é muito bom técnico no campo, mas o trato é ruim. Os caras não gostam de... Eu fui falando quais eram os motivos. E o Fagner era um dos caras que não gostava. Beleza. Aí o Fagner joga pra caramba contra o Atlético Goianiense, o Corinthians vira, não sei o que, adivinha, ele vai pra zona mista, coisa que ele não faz costumeiramente. O Fagner não é de falar, não mal passa lá. Mas aí, né, ganhou, jogou bem, agora eu vou, entendeu? Aí ele foi pra... E eu fui pra zona mista, tô lá. Fiz pergunta pra ele, e ele respondeu, e eu fiz pergunta do mesmo modo que eu faria. Eu não tenho problema nenhum, não tenho medo, não tenho... Fiz a pergunta, ele respondeu, só que na resposta ele veio com umas... Não, tem que ter responsabilidade, porque eu tenho filho, ele pode se agredir, não sei por que ele associou isso, mas enfim, que tal, porque a imprensa fica falando, não é verdade, eu não tenho nada contra o Vitor Pereira, bibibi, blá, blá, blá. Vitor Pereira foi embora, ele foi no resenha e falou o quê? Falou que tinha problema com o Vitor Pereira. Aí você fala, agora ele tem problema com o Vitor Pereira, entendeu? Aí eu falo assim, aí os caras vão no microfone e jogam muitos torcedores contra a gente, porque os caras meio que vão querer desmentir o jornalista. Eu falo assim, cara, você não é obrigado a revelar tudo que acontece no vestiário lá. Mas você também não pode mentir caso alguém descubra o que está acontecendo. Você não precisa falar, mas se alguém descobrir, beleza, segue a sua vida. Agora ele vai pro microfone, diz que é mentira, aí você está chamando a responsabilidade. E aí, para mim, ele não foi homem. Você sofre... Porque ele foi, para mim, não foi homem. Porque ele foi e mentiu no microfone. O microfone fala que não tinha nenhum problema com o Vitor Pereira. E era mentira. Eu tenho áudios que provam que era mentira. Tenho. Quando eu falei, eu sabia do que eu estava falando. Eu tinha áudios, eu tinha prints de conversa. Então, assim, eu falei sabendo do que eu estava falando. E ele não precisa confirmar, mas ele não precisa dizer que eu estou mentindo. E aí ele vai no resenha e ele admite lá na ESPN que tinha problema, que não sei o quê, que era ruim por causa disso. Mas não rola trocar ideia com o cara depois? Não, eu acho que poderia rolar. Falta isso, mas né? ele também escolheu a pior maneira para fazer isso. Falta isso. Teve um dia que eu publiquei, mudou a diretoria do Corinthians, e eu publiquei que a diretoria não vai renovar o contrato dos caras que iam acabar o contrato. Renato Augusto, não vai. No final do ano passado. Não vai. E publiquei que o Fagner só iria ficar porque o contrato dele não acabava no final daquele ano, acabava no final do próximo. Cara, não é uma opinião, é uma informação. Eu falei com as pessoas que estavam assumindo o clube e as pessoas me passaram, não vamos renovar com ninguém, nosso único interesse é renovar com o Maicon. E eu falei, e o Fagner? Não, o Fagner vai ficar porque tem contrato, não querem pagar a multa, mas por nós já ir embora. Mas vai ficar. Falaram isso pra você? Falaram. Eu tenho isso. E aí publiquei. Pô, ele ficou bravo com quem? Comigo. E aí ele foi no meu post do Instagram, eu publiquei a matéria no Instagram, repostei, e ele foi lá, pô, Salazar, comentou? Comentou. Caraca, velho. Pô, sempre você e tal, pra falar mal de mim e tal, não sei o que. Era aniversário da minha filha, eu tava literalmente enchendo bexiga, quando um falou, meu, dá uma olhada no seu celular aí. Aí eu peguei e falei, pô, não acredito, eu tinha que parar. Começou a bombar tudo. Né? Eu falei, pô, cara, por que não me chamou? Mas aí você, por exemplo, não se interessa em você pegar o telefone do cara e mandar um WhatsApp pra ele e falar, pô, cara, é o seguinte, ó, eu publiquei isso aqui, por causa disso. É que esse contato... Você não gosta, você não acha... Contato de negociação, isso raramente acontece com o jogador. O jogador dificilmente vai te falar pra onde ele tá indo, se ele vai ficar, se ele vai, isso aqui é tudo com o empresário do jogador. Então eu falo muito com os empresários que falam em nome do jogador, né? Então, assim, essa apuração eu também já tinha feito com pessoas que cuidam da carreira do Fagner. Eu já tinha... realmente tem um problema lá e tal. Então, assim, eu já tinha as informações. E a informação era simples. Essa galera vai embora e o Fagner só vai ficar porque... Mas não sou eu, você entendeu? É a diretoria que pensa assim. Eu tô divulgando um fato que a diretoria pensa. E eu ponho na matéria que, inclusive, vão atrás de lateral direito. Porque querem outros laterais direitos. Não querem ficar com o Fagner. Ou ficar com ele, mas ter outros. E eu coloco isso na matéria. Que o Fagner vai ficar, que não era a intenção inicial, e que o Corinthians vai para o mercado atrás de lateral direito. O que aconteceu? Mateuzinho. O Corinthians foi... E antes foi atrás daquele do Argentinos Júnior, nem lembro mais, esqueci o nome. Caramba, Montiel. Montiel. Aí o Corinthians vai atrás do Montiel, não dá certo. Vai atrás do Mateuzinho, quase não deu certo.
Você entendeu? Sim. O Corinthians fez exatamente o que eu tava falando. Entendeu? E aí eu mandei mensagem pra ele no direct. Mandou? Aí ele mandou, eu respondi, falei, cara, você podia ter falado comigo. E assim, você tá bravo com o carteiro, mano. Chega uma dívida na tua casa, a culpa é do carteiro que levou? Pô, E o que ele te falou? não respondeu mais. Aí não respondeu, beleza, não quer E responder. como é que é hoje quando você encontra Cara, com ele? Nada? eu não sei nada. Não acontece Eu nada. tenho zero, assim, se vai chegar, vai aí, beleza. Eu não tenho nada contra ele. Eu tenho a impressão que ele tem contra mim, mas porque ele ficou incomodado com as críticas, com as informações. Mas, cara, o Fagner foi reserva de um zagueiro improvisado no último ano. Do Bruno Mendes, tá falando? Você queria que eu Minha elogiasse? nossa senhora. Não tinha como elogiar. A hora que teve pra elogiar, eu elogiei. Na hora que ele tava mal, tá mal. Você entendeu? E na hora que surge uma informação, assim, surge a informação de que a diretoria agora quer renovar com o Fagner por 2 anos. Eu dei a informação. Aí não aparece pra falar, é verdade e tal. Você entendeu? Do mesmo jeito que eu disse que não queria lá atrás, que iam atrás de outros, e aconteceu isso, eu dei também quando, tô sabendo que querem renovar com o Fagner por 2 anos. Eu nem concordo com essa renovação. Eu renovaria no máximo até o final do ano, do outro ano. Do ano que vem. 2 anos eu não daria, acho que a diretoria errou aí. Mas aí é opinião, dei a informação, aí é o que você falou. Aí nessa hora ninguém aparece, aparece quando você fala ruim. E aí então assim, apesar de ter me indisposto algumas vezes com alguns dirigentes, como aconteceu com o Augusto, já aconteceu com outras pessoas. Mas eu nunca eu nunca fui para esse confronto de querer bater boca. Eu acho que isso não é o caminho.